bem? Eu sou a Ká. Eu sou a Mila. E você está no segundo episódio do podcast Projeto Rabiscos. Olha só Yay! que beleza. Que se você não sabe, acho que você provavelmente sabe, o Projeto Rabiscos é esse espaço na internet que defende estudo efetivo e saudável. Hoje a gente vai falar sobre um tema que faz parte desse universo do Projeto Rabiscos, que é o quê? Que é o uso de celular. Esse objeto que, se não está na sua mão nesse exato momento, está muito provavelmente do seu lado. Você provavelmente não está sem seu celular, correto? Porque o meu também tá na minha frente, a Karen também tá. Então é isso, né, gente? A gente vive no momento em que a gente tá com o celular praticamente 24 horas por dia. Eu conheço gente que vai no banheiro com o celular. O que eu acho que é bem O que eu não errado, assim. recomendo, gente, não recomendo. Mas voltando ao assunto, a gente vai dividir esse podcast em alguns assuntos, né, algumas etapas. No primeiro, a gente vai conversar sobre fazer uma constatação de que, meu Deus, está todo mundo viciado no celular. Depois a gente vai conversar um pouquinho sobre esse peso entre o individual e o coletivo quando a gente fala de celular, né? A gente precisa reconhecer, a gente vai reconhecer que a gente está viciado no celular. Não é um problema individual, a gente não pode individualizar uma coisa que é coletiva, mas também, ao mesmo tempo, a gente também precisa reconhecer que as nossas ações têm algum impacto, né? Exato. E para terminar esse episódio, a gente vai trazer a noção de minimalismo digital, que é um conceito, uma filosofia de uso de celular que o querido Cal Newport, que é o autor de um livro que tem o mesmo nome, Minimalismo Digital, vai trazer pra gente. Então, a cereja do bolo desse episódio é justamente esse livrinho. Então, bora, Rabisque! Bora! Então vamos ao começo. Tá todo mundo viciado no celular. A gente precisa ter essa consciência, constatar esse problema. Você faz um exercício muito simples. Sai na rua, então pega um transporte público e conta quantas pessoas que não estão com o celular na mão. Eu não vou nem te colocar o desafio de pensar se a pessoa tá ou não sem celular naquele momento. A pessoa pode estar com o celular. Pensa que as pessoas que estão com o celular na bolsa, que não estão com o celular na mão, olhando para a tela. Eu, sinceramente, acho muito difícil você contar mais que 5 pessoas. Sabe? Então, a gente precisa ter essa noção do problema, sabe? Você sai na rua, você vê o tempo todo pessoas com um fone, você vê pessoas o tempo todo conectadas online no WhatsApp, pessoas correspondendo mensagem, mandando áudio, conversando. Então, o celular, gente, ele faz parte das nossas vidas, assim. Eu acho que já virou, muito ultrapassado agora a gente pensar em pleno século XXI, a gente não tá com esse aparelho do nosso lado. Então, eu quero que isso fique bem claro nesse episódio. A gente não tá aqui, olha, falando pra você vender seu celular, pegar aqueles tijolinhos de 2010 só pra poder conversar com a sua família e pronto, viver isolado. Não, a gente não quer trazer isso pra vocês. Porque até mesmo o que o minimalismo digital fala, a gente não tá querendo simplesmente ignorar o fato de que a gente precisa, nesse momento, das tecnologias, né? Porque a gente tá no mundo conectado. Então, o que a gente tá querendo trazer aqui é como a gente pode olhar para esse problema, reconhecendo que ele é um problema e tentar viver enquanto a gente tá nesse mundo. Eu acho que é muito importante o que você falou, porque a gente tende a ser muito extremistas com as coisas, muito extremista. Então, ou a gente tá de um lado, no extremo, que é, meu Deus do céu, eu fico muito no celular, acabei de perceber isso, e a gente passa pro segundo extremo, que é odiar o celular, meu Deus do céu, eu fico muitas horas, o que eu estou fazendo isso agora? Eu acho que o ponto não é isso. Eu acho que a gente precisa achar esse caminho do meio, que é muito clichê falar isso, né? Mas em alguns casos isso é verdade. Que a gente realmente precisa achar esse equilíbrio. A gente não precisa tratar também o celular como um vilão, porque me ajuda demais, tá doido? A gente pode também reconhecer, a gente pode ignorar esse fato de que o celular não nos ajuda. Mas eu acho que a gente precisa tentar achar um equilíbrio entre os benefícios e os malefícios, né? Mas eu acho que isso eu tô me adiantando, né? A gente vai conversar um pouquinho mais pra frente. Spoiler que a gente vai conversar aqui. E por que a gente passa tanto tempo no celular? Porque a gente tá completamente dependente dele, no sentido de que todas as coisas que a gente faz são facilitadas pelo celular. Com certeza. Então, uma transferência, uma ligação, uma mensagem, uma pesquisa, a gente usa o celular. Então, ele é uma ferramenta que facilitou muito a nossa vida. Mas existe um outro lado da moeda, porque a gente não pode ser tão ingênuo também. A gente sabe muito bem que cada coisa que existe no seu celular, então olha para o seu celular nesse momento, desbloqueia ele. A fonte que você está vendo, a disposição
dos layouts, das ferramentas, ela foi pensada justamente para que você passe cada vez mais tempo no celular. Principalmente nas redes sociais. Exatamente. Isso fica ainda mais claro quando a gente for olhar para as redes sociais. Essa questão, por exemplo, do Instagram, colocar a barrinha de notificações em cima da tela, perto das mensagens, ou então de baixo, perto do Reels, aquilo ali não são coisas ingênuas, não foi à toa. É um propósito atrás daquilo ali. A gente tem que lembrar que tudo é pensado muito bem por pessoas muito inteligentes para que a gente passe cada vez mais tempo no celular. E para isso, eu queria trazer uma frase desse livro que a gente já comentou com vocês, que é a seguinte: as pessoas não sucumbem às telas porque são preguiçosas, mas porque bilhões de dólares foram investidos para fazer com que isso seja inevitável. Então, vamos começar com isso, pode ser? Vamos. Porque é exatamente isso. Quando a gente tá falando de uso de celular, bate muito essa coisa assim: nossa, eu sou muito indisciplinada, eu sou muito preguiçosa, eu já tentei mil e umas formas de não usar o meu celular de noite, por exemplo, de não usar mais o Instagram por mais de 1 hora, de não mexer no celular logo que eu acordo. E mesmo assim, eu passo 1 semana, 2, eu já voltei com esse velho hábito de novo. É uma sensação de impotência, de fracasso mesmo. E assim, a gente pode fazer uma discussão aqui de quais técnicas realmente funcionam. A gente pode pensar que até podem realmente existir formas da gente tentar mudar esses nossos hábitos. Mas antes da gente pensar em possíveis soluções, em possíveis ferramentas pra gente ter uma relação um pouco mais saudável com o celular, vamos dar um passo para trás e pensar que assim, ok, eu sou uma pessoa humana. E assim, todo o tempo que eu tô passando aqui, olha, em frente ao celular, não é culpa minha também, entende? Então, assim, se você passa mais tempo no celular do que você gostaria, não pense que isso é um problema só seu, que é você o único ponto fora da curva. Isso é um problema da sociedade inteira. Você pode perguntar pra todo mundo na rua que você conhece. As pessoas vão te dizer sim, que elas passam muito tempo no celular. Ah, eu sou muito viciada no celular, nossa, eu fico o dia inteiro no celular, não sei o que eu faço, eu não consegui mexer menos. E é isso, gente, entende também? Não vamos ser, assim, ingênuo de pensar que isso é um problema só nosso também. Vamos lembrar que esse problema do celular é um problema generalizado. Todo mundo tem essa queixa. Então, antes de você querer colocar uma sobrecarga muito pesada em cima de você, calma. Entende? Vamos ser um pouco mais realistas e entender que, ok, a culpa não é só minha também. Por mais que a responsabilidade da minha vida, da qualidade da minha vida, da maneira com que eu vou administrar meu tempo seja minha, mas nem tudo a gente também tem como controlar. Você não é uma pessoa que se autodetermina, sabe? A gente na psicologia, inclusive, a gente tem uma coisa que é muito engraçada, que é assim, olha, tem um barão de uma coisa lá. É um cara bem famosinho, assim, que ele escreveu um livro. Eu não sei muito bem se é um livro, mas a capa de um livro é que ele tá saindo de lado puxado pelos cabelos, sabe? É como se ele mesmo, por força da sua coragem, da sua disciplina, ele mesmo saiu do lago sozinho, puxando pelos próprios cabelos. Então, assim, você não é esse tipo de pessoa. Reconheça que você existe em sociedade, que você é afetado e afeta essa sociedade. Exatamente. Igual quando a gente faz isso, quando a gente pega esse problema que é muito maior do que a gente individualiza isso, a gente acha que a culpa é nossa. E a gente deixa de olhar para um problema muito sério. De que essas indústrias, igual essas grandes empresas, que eu não preciso nem citar o nome, elas são responsáveis por isso. Elas criaram uma coisa que saiu totalmente do controle. Ou não, né? Ficou exatamente o que elas queriam, a gente não sabe, né? Então, por exemplo, quando a gente fica muito, sei lá, conferindo muito e-mail, conferindo muito Instagram, a gente precisa pensar que a gente está no caso de sucesso. É um case de sucesso para quem inventou aquelas plataformas. Tem um documentário que chama O Dilema das Redes, que eu não lembro o nome em inglês, mas você provavelmente deve lembrar. Social Dilemma. The Social Dilemma. Nossa, é bem parecido. Mas nesse documentário, um próprio criador, um próprio funcionário da Microsoft, eu acho, não tenho certeza, ele falou assim que ele mesmo fica chegando e-mail o tempo todo. Mas sendo que ele participou, literalmente, do grupo, do comitê que criou o Gmail, que foi tentando lapidar aquela ferramenta. Ou seja, até eles estão viciados no que eles próprios criaram. Porque isso tudo é milimetricamente pensado para a gente poder ficar mais tempo ali. Porque mais tempo igual a mais dinheiro para eles. Exatamente. O uso compulsivo vende. Quanto mais tempo você tá ali, olha, navegando pelo Facebook, pelo Instagram, pelo Twitter,
principalmente pelo Twitter, que eu acho que os maiores casos de vício são com o Twitter, porque por conta mesmo da forma que a plataforma ela se baseia. Muito rápida, poucos critérios, uma coisa muito do momento, muito rápido. Tudo que tá Exato, acontecendo no mundo exatamente. vai primeiro pro Twitter. Eu caso que você tá com queijo e faca na mão, pronto. Né? E quanto mais tempo você tá nessas plataformas, é meio óbvio dizer isso, mas eu acho que tem que falar. Você vê mais anúncios, e quanto mais anúncios você vê, mais eles têm dados sobre você. Então, quais anúncios você clica, quais anúncios você não clica, quais anúncios você te chamam a atenção, porque você para mais tempo pra ver eles. Então, quanto mais tempo você fica nas redes sociais, mais algoritmo, mais dados eles têm para os algoritmos ficarem cada vez mais aperfeiçoados, e com isso vão conseguir te mostrar anúncios que são muito mais encaixados para o seu perfil. Então é um ciclo vicioso que, no final das contas, quem sempre acaba ganhando não é a gente. São os anunciantes. E principalmente as pessoas das redes sociais, que criaram essas redes e estão sendo pagas pelos anunciantes. Então, vamos largar de ser bobo, gente? Vamos parar também de se autoflagelar o tempo inteiro? Vamos entender que esse problema não é só nosso, é um problema do século XXI, é um problema da sociedade. Todo mundo tá sentindo a mesma coisa. Então, se todo mundo tá tendo o mesmo problema, é sério. É sério mesmo. Que já pegar uma coisa que é muito melhor do que a gente e vai colocar a culpa em cada indivíduo. Porque assim, quando a gente individualiza coisas que são sociais, a gente deixa de ter problema. Porque a gente aponta o dedo pra pessoa e fala, você precisa arrumar esse problema. Isso aqui, na verdade, é um problema social. É um problema que vai muito além da gente. E pra gente continuar a nossa conversa, eu queria falar uma coisa de recompensa. E como que a gente muitas vezes mudou a maneira de que a gente tem esse tema de recompensa. Porque a todo momento a gente quer que tudo seja rápido. Igual, por exemplo, no Instagram, a gente tá um momento de estresse, a gente tá no Instagram, é muito doido como que a gente quer ter uma recompensa muito rápida. Achar tudo rápido. E isso é muito doido porque isso alterou como que a gente se comporta, né, Karine? Exatamente. Se você tá entediado, por exemplo, a primeira coisa que você pega é tirar o seu celular do bolso e, sei lá, abrir o Instagram. Talvez você nem fez essa escolha conscientemente. Talvez você simplesmente fez aquilo ali no gesto automático. Você pegou o celular, você nem viu que você abriu o Instagram. Quantas vezes, Nossa, gente? é Quantas surreal. vezes você já, por exemplo, foi olhar as horas no celular, aí viu a notificação do WhatsApp, já clicou, ou então viu alguma notificação do Instagram, já clicou, e você nem percebeu que você fez isso. E no final das contas você se perdeu lá nesse mundo de possibilidades e esqueceu de olhar as próprias horas. Isso acontece comigo muito, provavelmente acontece com você também. E é por conta disso mesmo. Desse aspecto chamativo das redes, desse aspecto que é como se fosse um imperativo mesmo de engajamento, é uma coisa que não te dá escolhas, né? E essa questão do tédio precisa ser reforçada, porque o principal problema das redes sociais que eu vejo é a questão do tédio. A gente não sabe lidar com tédio mais. Assim, a gente quer o tempo inteiro se empanturrar de informações, você quer saber o que seu vizinho tá fazendo, e o problema nem é esse, talvez você quer saber o que as outras pessoas que você nem conhece estão fazendo. Então, a pessoa que você começou a seguir há 2 dias atrás, ela postou uma foto lendo, sei lá, um devocional, você ficou sabendo disso. Aí depois você viu uma pessoa que mostra lá em Paris, que vive a vida que você gostaria de estar vivendo, postando uma foto, trabalhando no café. Então, são informações que muitas vezes não nos acrescentam em nada, muito pelo contrário. E a gente tenta consumir essas informações numa tentativa enlouquecida de não cair no tédio. É como se o tédio fosse tão insuportável que você precisa fugir dele o quanto antes. Não importa pra onde. O importante é você apertar aquela válvula de escape e sair naquele momento. Exatamente. Eu acho que muitas vezes, como você falou, não é só pela informação em si, mas é muitas vezes pela quantidade, esse não lidar com o tédio. Por exemplo, hoje na aula de literatura brasileira, ela estava assim, um pouquinho chata. E aí eu precisava queria ver o texto, né, porque eu tinha lido o texto, tinha feito umas marcações, eu queria abrir o texto. E aí, obviamente, já abri o WhatsApp, uma coisa assim que muitas vezes eu nem penso, tipo, gente, fala sério, quantas vezes você abre o seu celular pra fazer uma coisa realmente importante, e você primeiro precisa abrir o WhatsApp, dar uma checadinha, precisa abrir o Instagram rapidinho antes de fazer isso. Porque parece que é uma coisa que tá associada com a outra. Desbloquear o celular tá automaticamente associado a checar o Instagram, a checar o WhatsApp. A gente não consegue ficar sem fazer isso. Isso é chocante.
Isso é tipo assim, porque acontece várias vezes, a gente vai lá, pega o celular, faz o que eu não deveria ter feito, e aí depois o que era pra eu realmente ter feito fica pra trás. E sobre a questão também do TED, eu queria comentar uma outra coisa que eu acho que é um fenômeno assim muito chocante pra mim, que é a questão dos shorts, do Reels, do TikTok, porque pra mim é uma coisa que não é normal assim. Eu não sei vocês, mas eu não tenho TikTok ainda. Não porque eu sou chata, sou uma megera, vivo nas cavernas, não, porque tanto é que eu uso muito Instagram. Mas é porque pra mim é bizarro. Assim, é bizarro mesmo, assim. Agora, a Netflix mesmo tem aquela abazinha que são tipo risadas rápidas. Porque ninguém assistiu ao trailer. Alguém viu o filme? Ninguém assistiu ao trailer. A pessoa literalmente tem que pegar um vídeo menor, porque as pessoas não assistem. Exatamente, a gente não tá. A nossa atenção tá sendo seriamente prejudicada. A gente não consegue mais prestar atenção em alguma coisa, em algum filme, em um livro, em uma pessoa falando na nossa frente. Que aquilo seja, tipo, se que você tá rindo, se você. Que você sinto que aquilo tá. A gente não consegue mais prestar atenção em alguma coisa sem aquilo estar dando uma recompensa pra gente, sabe? É como se a gente não conseguisse esperar o final da conversa, o final do filme, aquele pôr do sol de Pantanal, entende? É como se a gente não conseguisse mais esperar. A gente não consegue mais, por exemplo, ver um vídeo no Instagram que tenha mais, sei lá, de 2 minutos, parece que já tá muita coisa. É um absurdo. E assim, pra mim é bizarro, eu não consigo normalizar isso ainda. Eu acho bizarro quando eu tô no ônibus e uma pessoa na minha frente fica lá na aba dos shorts do YouTube só passando o dedo pra baixo. A pessoa nem consegue terminar de ver um vídeo de 30 segundos. Se ela não gostou dos 2 primeiros segundos, ela já passa pro próximo. É uma coisa que não tem fim. É como se você tem tantas opções pra você escolher uma, que assim, se uma já não te agradou de cara, você vai perder seu tempo pra ver se alguma coisa no final lhe chama a sua atenção. Não, a gente tá cada vez mais mas com filtro, sabe? A gente tá cada vez mais exigente nessa aqui. Olha, se esse livro não me pegou nas primeiras 10 páginas, eu posso encostar. Se esse vídeo aqui não chamar minha atenção nos primeiros 5 segundos, pronto, já tô indo pro próximo. E é uma coisa que pra mim é bizarra. Eu não consigo normalizar o fato das pessoas estarem o tempo inteiro na aula vendo rios, as pessoas estarem no ônibus, esperando, no ponto de ônibus, vendo TikTok. Eu não consigo normalizar isso, gente. Eu posso estar parecendo uma megera, uma pessoa fora da bolha, mas eu acho muito estranho. Eu acho que, assim, você não consegue esperar nem 2 minutos antes do seu ônibus chegar, porque a gente, assim, com o ouvinte agora, a gente já consegue saber exatamente a hora que o seu ônibus vai chegar. Então a gente sai, tipo, a gente sai de casa com a conta certinho dos minutos, o tempo certinho que eu gasto pra poder sair de casa e pegar o ônibus. Se você espera 2 minutos que o ônibus vai atrasar, você não consegue simplesmente guardar o celular e tentar focar naquilo que você está dizendo, sabe? Por mais que aquilo ali não seja a coisa mais atrativa do mundo, faz sentido no final, sabe? Só que pra você sentir aquela cabeça estourando, tipo, nossa, faz todo sentido, você precisa ter prestado atenção desde o início da aula. E talvez a gente não tá conseguindo mais ter essa atenção sustentada. Nossa, com certeza. Porque a gente tá acostumada, como você falou, uma recompensa muito rápida. Então, se você tá assistindo um vídeo já de 15 segundos, os primeiros 5 segundos são maravilhosos, você não consegue parar de assistir. Aí no final tem uma reviravolta, tem uma dica. Mas uma coisa que eu queria falar é o seguinte: será que o que a gente tá assistindo ali realmente tem uma recompensa? Tipo, duradoura mesmo. Tipo assim, 3 dicas pra poder cuidar do seu cabelo. Sei lá, passar para shampoo, não dormir com ele molhado, usar, sei lá, um sérum, sei lá, que rende crescimento. São coisas que depois que a gente passar pro próximo, coisa que a gente não vai lembrar. E a gente fica acumulando muitas informações pra nada. A gente não consegue mais, por exemplo, selecionar o que a gente vai assistir e realmente colocar aquilo em prática. Por isso que, Rabisco, vocês vão notar que a gente não tem muito hábito de postar reels desse tipo, né, Caia? Tipo, 3 dicas pra estudar melhor. 3 dicas pra ter uma semana mais produtiva. A gente até pegou uma época fazendo isso, mas é uma coisa que pra mim não faz sentido, porque eu não consumo esse tipo de conteúdo. Porque se eu quero aprender sobre isso, não é ali que eu vou aprender. Não vai ser nesse ambiente que eu vou... Porque, gente, sinceramente, eu não consigo aprender nada com reels. No máximo, inspiraçãozinha de, nossa, que legal esse take, que legal esse Reels, tipo, que legal essa transição, acho legal, mas assim, eu não me vejo aprendendo nada no Reels. Exatamente, essa recompensa, ela é uma recompensa instantânea, assim, é tipo uma risada, que legal, nossa, Ou vocês têm que uma bonito risada, esse lugar. Exatamente, é tipo esse tipo de recompensa, não é uma coisa que realmente vale a pena, que é importante pra você fazer alguma coisa diferente, vai acrescentar em alguma coisa na sua vida, não.
é uma coisa muito instantânea, é muito volátil, assim. Passa 10 segundos, é como se eu tivesse visto aquilo, né? E a gente também vai discutir isso quando a gente for falar de minimalismo digital. E a gente já teve várias experiências com esse uso do celular, né? Eu acho que, ultimamente, um dos grandes questionamentos que eu tô fazendo, principalmente com relação ao celular. Então, eu tô percebendo que eu tô saindo muito do piloto automático. E não, isso não quer dizer que eu tô usando menos o celular, mas eu tô usando de forma consciente. Então, se eu tô no ônibus, no ponto de ônibus, eu vou mexendo no celular, eu penso, eu podia fazer isso. Mas eu não tô pegar o celular e eu vou ficar vendo vídeos aleatórios. Eu falei, não, eu podia responder um direct, podia postar um stories, vou dar uma checada rapidinho no meu e-mail. Então, assim, eu tento usar um pouquinho mais de consciência. E eu acho que isso é uma mudança que tá vindo de algumas ações que eu tô tomando. Essa mesma direção que você estava falando, Camila, eu também sinto que alguns hábitos que eu fui criando nos últimos tempos, no último ano, nos últimos meses, me ajudaram, de certa forma, a ter uma relação um pouco mais saudável com o celular. O primeiro hábito que eu posso citar, assim, é que pelo fato de eu ser muito paranoica, assim, em perder o celular, eu sempre deixo o celular na bolsa. Sabe, Nossa, eu também. Meu celular, ele não fica no meu bolso. Até mesmo porque eu tenho medo de perder ele. Eu sou uma pessoa que um pouco avoada às vezes, tipo assim, eu tô na biblioteca, aí se meu celular tá na mão, então não tá no bolso, eu posso muito bem colocar ele na prateleira e depois sair sem ele. Eu sempre faço isso, pego a chave, coloco lá em cima. Porque assim, eu vou folhear o livro que ele tá com a mão livre, aí eu deixo lá em cima. Exatamente, eu já cheguei a fazer isso há uns anos atrás. Eu realmente deixei meu celular, depois eu lembrei, nossa, cadê meu celular? Quando eu fui ver, tava lá em cima da prateleira. Então, eu não faço isso mais, deixar sair com o celular na mão, ou então colocar no bolso. O que eu faço é sempre deixar ele na mochila. Ou dentro da mochila ou dentro da bolsa. Isso pode parecer uma coisa muito boba, um hábito muito ridículo, mas ele faz algum efeito sim, ele faz sentido. Porque, por exemplo, quero responder uma mensagem. Se meu celular tá dentro da mochila, aí eu preciso abrir o zíper, primeira coisa, abaixar, abrir o zíper, pegar o celular pra aí sim mandar a mensagem. Então são mais tempo, são mais passos, são mais coisas que eu preciso fazer. Então eu vou gastar mais energia, pode me dar mais preguiça. Isso faz todo sentido. Igual na aula, por exemplo, eu preciso mandar um pix pra pessoa que me ofereceu carona hoje de manhã. Aí eu preciso mandar aquela mensagem, avisar meus pais que eu cheguei. Aí eu sempre faço isso, mas eu peguei o celular da mochila, coloco ele de volta. Eu pego no celular várias vezes durante a aula? Sim, eu faço isso, assim como a maioria das pessoas na minha sala. Mas eu não fico com o celular o tempo inteiro em cima da mesa. Você guarda. Eu guardo meu celular, isso faz sentido, por quê? Nossa, mas se eu tivesse só entediada, querer abrir o Instagram pra poder, sei lá, ver, seja lá o que tiver lá pra eu ver, eu ficaria com mais preguiça de pegar o meu celular na mochila. Mas eu não faço isso também no Instagram, porque eu tenho medo de aparecer um rios lá e tipo... Então, isso é quando disciplina, não, é por medo de passar vergonha na sala. Imagina eu tô vendo um rios, que o Instagram tem disso, né? Ele começa a... Você abriu no Instagram, o aplicativo, e ele já mostra o rios pra você. Aí eu tenho medo de meu celular tá com som, e do nada tem o meu professor com uma musiquinha, sei lá, tipo... Enfim, um vídeo que eu não quero passar. Então eu prefiro deixar meu celular na bolsa e definitivamente não abrir o Instagram. Mas o WhatsApp, principalmente o aplicativo do banco, nossa, eu fico praticamente muito tempo mexendo neles. Mas eu sempre lembro de colocar de novo o celular na mochila. Um outro hábito também que eu gostaria de falar é que é o seguinte: tem muito tempo já que de noite eu não mexo mais no celular. Nossa. E isso foi simplesmente fazendo uma coisa muito boba. Como o meu quarto ele está no segundo andar da nossa casa, toda vez que eu subo com o meu celular na mão, eu já sei que eu não vou mexer mais nele. Então eu sempre faço esse esforço de ter que responder uma mensagem, fazer qualquer coisa no meu celular, eu faço quando eu estiver ainda embaixo. Sabe? Quando estiver ali na cozinha, na sala, eu não subo com o meu celular mexendo. Então eu não vou eu vou subir primeiro, vou pro meu quarto lá para depois você responder essa mensagem. Não, eu faço esse esforço ativo de tentar mexer no celular de noite só embaixo, só no primeiro andar. Quando eu subir as escadas e ir pro meu quarto, eu já sei que a única coisa que eu tenho que fazer no meu celular é olhar as horas e colocar ele pra carregar. Pronto. É só isso que eu faço. Pronto, que ainda me ajudou a não mexer no celular de noite foi o seguinte, de que eu também, ao invés de simplesmente ter cortado esse hábito de mexer no celular antes de dormir, eu coloquei um hábito nesse lugar. Então eu não deixei, tipo assim, esse espaço vazio, entende? É importante a gente sempre pensar nisso. Se eu quero tirar um hábito, eu não simplesmente vou colocar assim, não fazer hábito X. Você vai colocar um hábito para fazer justamente nesse lugar. Essa é a maneira mais efetiva de você
construir um hábito para poder eliminar outro. Então, para não mexer no celular antes de dormir, eu coloquei o hábito de ler antes de dormir, o que ainda é bom porque eu durmo super bem. Entende? Então, além de não mexer no celular, o que por si só já melhoraria meu sono, eu coloquei o hábito de ler de noite, que melhora ainda mais meu sono. Então, esses dois hábitos, especificamente para dormir bem, hábitos noturnos, me fazem mexer menos no celular e, consequentemente, dormir mais bem. E é uma coisa que, assim, você não mexer no celular de noite, dormir mais bem, no outro dia seu corpo vai acordar muito mais com energia, muito mais disposto. Então, automaticamente, essa recompensa vai fazer com que o hábito que você teve no dia anterior seja reforçado. Eu também tenho uma coisa muito semelhante, que é o seguinte. Eu acho que eu até postei naquele Reels que a gente fala sobre o ano no FMG. A primeira cena é a cena do meu despertador analógico, maravilhoso. Na verdade, eu nem cheguei a comprar esse despertador. Meu pai ganhou, não sei o que aconteceu lá, um filho de uma mulher, deu pro meu pai, ficou muito tempo parado, e descobri que esse negócio era um relógio, descobri que eu conseguiria colocar ele pra despertar, e hoje eu tô usando ele. E aí eu faço o seguinte, eu coloco ele pra despertar e eu nem levo meu celular pro segundo andar, então eu nem levo ele pro meu quarto. Então é a mesma coisa que o cara falou. Chegou de noite, se eu quiser fazer qualquer coisa, conferir a cara no próximo dia, fazer qualquer coisa mesmo, eu faço lá embaixo. Aí, ou eu coloco ele pra carregar, tem dia que não precisa. Então eu já nem subo pro meu quarto com o celular. Porque pra mim a grande questão não era nem dormir, tipo, deixar o celular de lado e dormir. Era a questão de acordar e pegar o celular. Gente, eu tô assim. Eu fiquei careca já de tanto que eu fazia isso. Não sei se fez sentido. A gente entendeu. Oh, meu Deus. Mas, enfim, eu fazia isso muito. Tipo, pegar o celular. Sabe aquele soninho? Tipo, beleza, eu preciso acordar. Não posso pegar o dormir de celular pra novo. acordar, né? Exatamente. Aí eu não ia fazer isso. Falei, não, mas que sono, mas eu não vou acordar de jeito nenhum. Aí eu pegava o celular. Porque assim que eu pegava o celular, é impressionante. Eu pegava o celular e eu já acordava. A luz azul, né? A luz azul, a luz da sua cara vai te fazer acordar. Então, eu pegava um monte, sem brincadeira. Tem dia que eu acordava assim. No dia que eu acordava tarde, já, tipo, umas 8 horas. E aí, surtava. 9h30 eu tava na cama ainda. Tipo, mexendo no celular. Aí já fiz tudo, né? Abri o Instagram, abri o WhatsApp. Chegava até a assistir um vídeo no YouTube. Antes de acordar. E o problema é que antes de levantar da cama, você se sente cansado. Porque você gastou muita energia mexendo no celular. Aí você começa assim, nossa, no dia começou errado. Um dia que eu acordei tarde, aí a minha mente estava cansada de tanta informação inútil mesmo, que eu já consumi aquela hora da manhã. Uhum. Então agora, o que eu tô tentando fazer é o seguinte, geralmente sim, eu tenho que acordar com sono mesmo, 5h30, tenho que ir. Acordar pra poder ir pra FMG. Mas, em dias de final de semana, feriado, então na sexta-feira que eu não tô indo pra FMG nesse semestre, eu acordo, despertou umas 7 horas, 7h30. Eu preciso acordar? Eu pego o livro que tava meio que no chão, né? Porque eu terminei de ler. Sim, gente, eu coloco o livro no chão depois que eu leio. Porque eu não vou levantar pra colocar lá na mesinha, não. Enfim, eu coloquei no chão. E aí eu pego e leio algumas páginas. Porque isso me acorda. Eu fiz isso algumas vezes e é surreal. Como que tem o mesmo efeito do celular. Só que é 1000 vezes melhor. É pra você ver uma coisa que tá muito atrelada, né? Como você dorme, diz muito sobre o jeito que você vai acordar. Então, se eu deixasse o celular do meu lado, lá na cama, quando eu acordava no outro dia, ele estaria lá. Eu pegaria ele pra mexer de novo. Então, se eu deixar o meu livro do lado, eu posso ler umas 2 páginas, um pouquinho, só pra acordar. E aí eu vou acordar, de repente, muita gente faz isso. Tipo, já lê todas as páginas que você quer ler de manhã. Acho isso muito legal, porque você não deixa de ler e de como já dá aquela acordada. Perfeito, exatamente. Muito melhor do que ficar usando o celular, né? Mas nem tudo que a gente fez nessa vida deu certo, né, Camila? A gente deu algumas bolas fora também, né? Ah, várias, né? Igual eu falei no último episódio, a gente não sabe o que um erro é um erro até a gente viver ele, né? Não tem como. Exato. E uma coisa que eu acho que já foi um erro, assim, é primeiro tentar colocar como meta não mexer no celular em horário X. Porque a gente, isso aí cabe um monte de possibilidades. Eu vou não mexer no celular em horário X, mas o que eu posso fazer nesse lugar? Eu posso então pegar meu computador, eu posso... Entende? Que é bom a gente já especificar lá o que a gente quer colocar naquele lugar. Exatamente. Pra poder excluir o outro hábito. Uma outra coisa também que eu fui ingênua de pensar é que de só instalar aplicativos de controle de tempo iam salvar a minha vida. Então eu pensei assim, que um simples hábito que eu criei vai simplesmente solucionar todos os meus problemas com o uso de celular.
Porque isso é errado, gente. Isso é ingênuo até, acho que nem é errado. É pior ainda. Porque a gente já entendeu que a questão do uso do celular e das tecnologias digitais como um todo, aquilo ali é um problema muito complexo. Um problema social, generalizado, inclusive. E qual que é a frase clássica que a gente sempre diz? Não existe soluções simples para um problema complexo. Então, eu tava sendo ingênua de pensar nisso. Então, assim, a gente até falou pra vocês, a gente tava experimentando usar o AppBlock, tava sendo bom, sim. Mas antes disso, a gente tava achando que só instalar ele, só rastrear o tempo de uso de cada um dos aplicativos ia ajudar alguma coisa, né, Camila? Nem bloquear os aplicativos. E muito menos, rastrear o tempo de uso vai fazer com que você utilize menos o celular. Aceita que dói menos. Por quê? Porque envolve sistema de recompensa, envolve lidar com tédio, envolve a necessidade de estar constantemente atualizado sobre o que está acontecendo nesse mundo, envolve a nossa necessidade de saber o que está acontecendo na vida dos outros. Então, é muito mais complexo do que a gente está pensando. Com certeza. E aí parte da lógica negativa, né? Não vou mexer no celular, mas o que você vai fazer nesse momento de tédio? Você está acostumado a sentir tédio? Talvez agora não, então você pode fazer outra coisa mais analógica durante esse tempo. Talvez você pode tentar incluir outras coisas junto com esse aplicativo. E não esperar que só isso vai resolver o problema. Porque é uma coisa que eu pensei por muito tempo. Eu instalava o blog, criei lá os meus perfis, sei lá, 30 minutos por dia no Instagram. Quando chegava esses 30 minutos, eu ia lá e desbloqueava. Eu ia lá e desativava esse perfil. É muito simples, só você entrar no aplicativo e desativar o perfil, pronto. Você vai poder mexer quanto mais tempo você quiser no Instagram. Pronto. Porque eu não tratei a causa. Eu tratei uma coisa muito superficial. Talvez nesse momento, talvez em dias que eu tô fazendo os stories, eu fico muito mais que 30 minutos no Instagram. Então eu preciso desbloquear. Mas também tem dias que eu tô querendo só ver mesmo, tô muito no tédio, não tem nada pra fazer, né? Entre aspas, né, gente? E aí eu vou querer ficar, é claro que eu vou desbloquear. Mas isso também não quer dizer que isso não funciona. Exatamente, a gente tem que ser muito claro com isso também. Não é porque essa questão do AppBlock, esses bons hábitos de deixar o celular longe da sua cama, de levar o celular pro quarto, quem sabe, não funcionam. Eles não funcionam sozinhos, isolados, mas em conjunto, eles são muito bons. Exatamente. Soluções simples em conjunto vira o quê, gente? Uma solução complexa. Vamos então trazer uma analogia para poder pensar isso com vocês. Pensa que o celular é uma mesa, o que é bem parecido, né? É reto. Então, pensa que o celular é uma mesa. Você vai conseguir sustentar o celular só com uma perna, como posso chamar isso aqui? Uma perna. Uma perna. Pensa numa coisa de madeira. Você vai conseguir sustentar? Coloca o seu dedo no meio do celular. É bem provável que você deixe ele cair. Inclusive, não faça isso em casa. Agora, se você colocar, por exemplo, uma perna em cada uma das extremidades do seu celular, aí fica fácil. Aí você vai conseguir sustentar essa mesa. Então, justamente, quando a gente tá falando de soluções simples, não resolve um problema complexo, porque ela não vai conseguir segurar a mesa sozinha. Agora, se você coloca, por exemplo, outras... Como é que a gente diz? Ah, meu Deus. Outras madeiras, outros apoios pra sustentar essa mesa, ela tem muita chance de ficar em pé, de parar em pé quietinha. Ela vai ficar em pé. Então, é justamente isso. Se você, por exemplo, além de usar o AppBlock, você começar a rastrear os momentos que você sente tédio, colocar hábitos que você quer implantar para poder excluir maus hábitos, deixar o celular fora da cama, longe do seu alcance, ou então, o que é ainda melhor, deixar ele fora do quarto. Se você deixar de seguir tanta gente no Instagram, se você fazer todas essas coisas em conjunto, eu posso te assegurar, você vai ter muito mais sucesso em reduzir o tempo de uso do celular do que se você tentar fazer uma dessas coisas separadamente. Porque aí quando a gente tem essa solução e não consegue, automaticamente fica na nossa cabeça. Nossa, eu sou uma preguiçosa. Exatamente. Uma viciada em celular. Eu sou uma pessoa, a pior pessoa do mundo, não consigo nem parar de usar o celular. A gente pensa que a culpa é nossa. A gente investe muita energia numa solução que não é a única. Que não vai ser a única. Exato. E, inclusive, eu até queria comentar com vocês sobre esse termo. Eu estou viciado no celular. Gente, essa palavra viciado é uma palavra que traz muita carga, assim. Muita mesmo. Então, talvez você não esteja viciado no celular só porque você passa mais tempo no celular do que você gostaria. Talvez, sim, você tem um problema com o celular, mas não chega a ser um vício. Entende? Para e pensa. Você conseguiria ficar, por exemplo, uma semana sem o celular? Desligar o celular, colocar na gaveta e ficar uma semana sem ele? Talvez. Por exemplo, eu fiz isso, eu fiquei uma semana sem celular, deixa eu contextualizar. Eu ia pra roça,
um lugar que é muito legal, tem tudo pra fazer. Geralmente lá não tem internet, o celular não pega. Ou seja, não tinha que fazer nada no celular. Por que eu ia levar? Eu custei, mas eu deixei ele em casa. Então isso prova que por mais que eu use muito ele aqui, se eu mudar de contexto, se tiver uma outra situação em que eu faço coisas offline, o celular não seja tanto problema. Exato. Então, não necessariamente você é um viciado no celular porque você passa, sei lá, 2 horas a mais que você gostaria. Sim, isso é um problema. Você passa 2 horas a mais que você gostaria no celular olhando, sei lá, coisas que não vão te agregar muito. Mas isso não chega a ser um vício. Entende? Então, vamos colocar tanto peso pra uma coisa que não é assim. Porque assim, se você se auto-intitular, eu sou viciado em celular, você concorda comigo? Você vai ter muito menos energia. Você vai acreditar muito menos na possibilidade de você usar menos o celular. Então vamos com calma também, entendendo que o problema não é só seu, que o problema é da sociedade, é generalizado e não é só por sua culpa. Não é porque você é preguiçoso, indisciplinado, não tem energia, não tem coragem e não quer mudar as coisas de fato. Entende? Então agora que a gente já entendeu que o problema do celular é um problema que não tá recaindo sobre as nossas costas, vamos então falar sobre minimalismo digital, porque é o momento nesse podcast aqui que a gente vai trazer o ouro, que a gente vai trazer a solução mesmo. Naquela medida que a gente vai trazer uma filosofia muito inteligente para poder tentar ter uma vida um pouco mais profunda e muito superficial. Para começar então, gente, eu queria trazer mais uma frase do livro, que é o seguinte: não optamos pelo mundo digital. Tropeçamos e caímos nele. Ah, eu adorei essa frase, meu Deus. Pois é, porque é justamente isso. A gente não escolheu estar usando seu celular. Levanta a mão aqui. Quem acordou a partir de 2010 pra cá e disse assim, nossa, mas eu podia ter um celular, né, pra ter Instagram, pra ficar mexendo no Reels, pra poder pagar contas pelo celular. Essas coisas, essas tecnologias digitais, elas foram aparecendo aos poucos. E chegou um tempo, por exemplo, que chegou a ser inevitável você não ter essas tecnologias, ou então não compensou mais você não ter. Por exemplo, o Pix, por exemplo. Eu não tinha Pix em 2020. Eu nem tinha aplicativo no celular do banco, eu não tinha nem internet banking, sabe? Tudo que eu precisava fazer, ou pagava um dinheiro, ou então ia lá na agência física fazer isso. Um porre, né? Misericórdia. Pois é. Agora eu faço tudo pelo celular. Pago contas pelo celular, faço transferência pelo celular, acompanho meu saldo diariamente pelo meu celular, sei a cada centavo que entra e sai da minha conta. Isso significa que a tecnologia digital foi uma coisa ruim? Definitivamente não. Me poupou muito tempo, muita energia e muito estresse que eu sempre passava ao ir na agência. Mas você entende que isso não foi uma escolha minha? Entende? Chegou um tempo que como se existia uma força, uma coesão. Sendo assim, Karine, agora parou, né, minha filha? Chegou com isso, né? Agora vamos instalar o aplicativo do banco, vamos fazer tudo pelo celular. Então, não foi uma coisa que eu escolhi de maneira autônoma. Eu que decidi fazer isso. Chegou um ponto que não fez mais sentido eu não ter o aplicativo do meu banco, por exemplo. E eu acho que um exemplo pra gente poder pensar isso é o próprio Pix. Chega um ponto que ninguém pergunta, você tem Pix? Ou eu posso te fazer um teste? Todo mundo pergunta assim, qual que é a sua chave Pix? Assumindo que você já tem. Então, na primeira vez que alguém já te perguntar, você já vai sentir a pressão pra poder criar pra fazer parte do grupo. Pra poder fazer parte do grupo. Quando a gente tá falando de Pix, é uma coisa que é muito útil, mas a gente consegue pensar em outros exemplos também. Tipo, você tá numa festa, aí a pessoa, me passa a alma aí. É tipo, exatamente isso. Presumindo já que você já tem Instagram. E quando você não tem, é tipo, o que você faz, então? Eu lembro que, sei lá, acho que em 2012, assim, as pessoas estavam começando a usar o WhatsApp. E eu, tipo assim, não tinha WhatsApp. Então, eu lembro que tava numa reunião, assim, todo mundo colocando seus números na folha, tipo, da lista, assim, e eu não tinha WhatsApp. Então, existe mesmo essa pressão pra você fazer parte de um grupo. Se você não tem Instagram, como é que você vai... como é que chama, gente? Tipo, você fica... stalkeando. Como que você vai stalkear, sei lá, o seu crush? Como é que você vai mostrar pra uma pessoa que tem interesse nela? Então, você tem que estar lá. Tem que estar lá, exatamente, você precisa estar lá. Então, assim, quem tá fora das redes sociais hoje precisa de muita, mas muita consciência, muito propósito pra estar fora. Porque a pressão que faz com que a gente esteja nesses espaços é quase que física, assim. É quase que você sentisse assim, uma força do ar invisível, assim, te jogando pra dentro desses lugares, sabe? É uma coisa que eu penso, olho pra trás e fico assim, meu Deus. É quando eu tava no nono ano, assim, do nono ano pra baixo do ensino médio, que não existia grupo de aluno no WhatsApp, não existia grupo da turma no WhatsApp. Aí, tipo assim, a gente conversava, tipo, você precisava de uma foto?
Você ou copiava mesmo, ou tirava xerox. Vocês lembram disso? Você tirava xerox. Ou você realmente copiava na hora mesmo. Você pegava a folha do colega, arrancava assim, copiava. Não existe coisa de você tirar a foto e depois você fazer. Não. Copiar, não. Era na hora. Então, por exemplo, qualquer documento que o professor precisasse passar, precisava imprimir o texto. Ou então, se você estudasse numa escola minimamente digna, ia apresentar o texto, né? Ia projetar o texto. Ou seja, a gente não tinha essa necessidade, não tinha essa necessidade de ter um celular. Agora, por exemplo, nessas aulas que eu tô tendo na faculdade, o professor manda, a gente manda o grupo lá no Moodle, o texto tá no Moodle, tá? Se vocês puderem abrir aqui, é isso. Ninguém parte do pressuposto que você não tem acesso ao mundo, que você não tem um celular, que você não tem acesso à internet. Isso já é necessário, já faz parte do cotidiano. A mesma coisa que fala assim, aqui, ó, a gente abre sua bolsinha, pega a caneta e assina essa lista. Já parte do pressuposto que você tem. E aí eu não preciso nem dizer, né, gente, o como que isso que é exclusivo, né? Como que isso é uma coisa que só afunda ainda mais as desigualdades sociais, né? Isso aí é uma outra seara. Não. Talvez um dia a gente pode comentar. É. Né? E a gente tanto não escolhemos quando utilizar essas tecnologias, se iríamos ou não utilizar elas, muito menos como a gente vai utilizar elas. Inclusive, eu acho que isso é até pior. Porque realmente eu não escolhi se eu ia ou não utilizar o aplicativo do meu banco, se eu ia ou não utilizar o WhatsApp, se eu ia ou não utilizar o Instagram. Mas o problema é que nem como utilizar essas ferramentas eu tive a oportunidade, sabe? Porque assim, você chega lá pra poder, sei lá, instalei o Instagram, vou lá e todo inocentezinho, igual um cordeirinho, vou lá mexer no Instagram. Você é como se fosse capturado, eu consigo ver as mãos assim ó, do Instagram jogando pra cima da plataforma. Então, a gente também não conseguiu definir como a gente ia utilizar essas plataformas, porque elas são feitas, elas são desenhadas milimetricamente para fazer com que você seja viciado nelas, que você passe o maior tempo possível. Então, é pensado nisso. Você tem que pensar, toda vez que a gente abre o Instagram, faça esse exercício. Pense que existe, sei lá, milhões, tipo assim, centenas daqueles hackers, aquelas pessoas tipo, que são engenheiras, sabe? Que tipo, são atrás daqueles computadores gigantes, que são programadores, que, sei lá, são engenheiros, que estão lá pensando milimetricamente, será que essa fonte que é desse botão, ele deve ser X ou Y? Será que esse botão deve ser verde, azul ou vermelho? Será que esse coraçãozinho aqui deve ser um coraçãozinho só ou vários subindo na tela? Será que a gente pode colocar alguma vibração quando a pessoa apertar aqui, olha, pra ela sentir um tipo de recompensa? Isso é chocante, porque imagina assim, e se a gente pudesse ver, gente, as várias versões que o Instagram já teve? Como será que deve ser a tendência? Você acha que o Instagram, esse formato, a logo no Instagram, foi o primeiro modelo que eles chegaram? O Facebook, por exemplo, ele era tudo azul. Tipo, no início dele, sabe? Lá nas origens, back to não sei quanto, ele era tudo azul. Por quê? Por remeter à marca, por remeter ao branding do Facebook. Só que agora eles colocaram, por exemplo, as notificações vermelhas. Por quê? Porque o vermelho, ele é apelativo. Ele é urgente. Ele chama a sua atenção. Uhum. Então, isso foi pensado a partir da psicologia. Imagina se no lugar do vermelho tivesse um verde. Pois é. Então, qual cor? Ele sempre pensa nisso. Qual cor que vai ser mais apelativa? Qual formato? Qual posição vai te fazer mais engajado naquele aplicativo? Por exemplo, eu posso estar errada, mas eu acho que a maioria das pessoas é destra, né? Sim. Então, por que será que o botãozinho de curtir de notificações fica do lado direito? Nossa, faz todo sentido. Todo sentido. Tá vendo, Marco? Tô descobrindo a sua tática. Tá vendo? E por isso, gente, que só você usar essas abordagens muito fragmentais, assim, só você... vou fazer esses vários hábitos pequenos aqui pra poder mexer menos no celular. Não. Só essas coisas não funcionam. O que a gente precisa é de uma filosofia de uso do celular e das tecnologias digitais como um todo. Então, não é incoerente, calma lá, senta, que não é incoerente a gente ter falado há pouco tempo, há poucos minutos atrás, que para poder segurar a mesa você precisa de mais de uma perna, então você pode colocar vários hábitos, mas para você sequer colocar esses pés debaixo da mesa, você precisa ter um uso de uma filosofia, sabe? Para usar o celular. Então, antes de você querer pensar,
Vou anotar aqui, então, os hábitos que elas falaram no podcast. Calma, antes de você fazer isso, pensa o que a gente vai falar aqui agora. Vê se faz sentido pra sua realidade, que eu acho que é essa que é a chave. Porque antes de pensar por quanto tempo você quer mexer no celular, pensa o que você quer fazer no celular. O que você quer consumir de conteúdo? Quais ideias você quer ver no celular? O que você quer ver de conteúdo para te inspirar especificamente? Então, antes de você pensar no que você vai fazer, pensa para que você vai instalar o Instagram antes de tudo. In the first place. Sabe? Antes de você simplesmente pensar que você quer mexer menos no celular, pensa para que você vai querer estar no celular antes de tudo. Para ver se está valendo a pena. Porque as dois principais pontos do minimalismo digital, primeiro, é a questão de custo versus benefício, e a questão, o segundo ponto é o propósito. Por quê? A gente não pode ser ingênuo de pensar que, você é muito alternativo, você é o hippie moderno e não vou ter nenhum celular. Moderno. Entende? Então, a gente precisa entender que sim, nossa, as tecnologias digitais, elas facilitaram muito a nossa vida. A gente acabou de falar aqui, por exemplo... Não tem como fugir. Da questão dos aplicativos de banco, que, tipo assim, nossa, revolucionaram a nossa vida, porque Pix, facilitam... pro Pix. Faço Pix. Enfim, revolucionaram a nossa vida, muito mais fácil. Com certeza. Mas existe um benefício atrás daquilo ali. Existe um custo atrás daquele benefício. Porque sim, eu adoro ficar no Instagram pra acompanhar algumas professoras de yoga que eu amo ver elas praticando. Eu adoro o jeito que elas ensinam, o jeito que elas veem o mundo, o jeito que elas enxergam o yoga no mundo. Mas, será que você ficar tanto tempo ali, olha, vendo os stories dela, consumindo os textos que elas postam, os vídeos, os stories, será que eu vou ter tempo de praticar efetivamente? Então, será que eu tô vendo mais gente praticando yoga do que efetivamente praticando, fazendo a minha prática? Então, a gente sempre precisa pensar nisso. O custo que eu estou tendo para esse benefício está valendo a pena? Porque a gente pode pensar nessa relação entre custo-benefício como se fosse uma curva. Só que no início do gráfico, ela está muito mais acentuada. Ela realmente está na diagonal. Só que chega um ponto, quando esse benefício ele vai aumentando, chega um ponto que a curva entre custo e benefício ela começa a ficar reta, ela começa a ter instabilidade. Então, você vai aumentando o seu custo, você não vai tendo mais benefício. Entende? Então pensa que, olha, que no eixo X, na horizontal, a gente está falando ali do seu custo. E no eixo Y, a gente está falando de benefício. Então pense nessa curva que eu acabei de falar para você. Ela vai subindo na diagonal, está bem inclinada. Quando chega lá em cima, ela entra num platô, ela entra em instabilidade. Então ela vai começar a ficar reta. Nesse ponto é quando o benefício que você está tendo não está justificando o seu custo. Você passar, por exemplo, 1 hora no Instagram, vai te dar o mesmo benefício de inspiração, de motivação, novas ideias, que você possa passar 1h30, por exemplo. Então essa meia hora a mais não está fazendo diferença nenhuma. Ela está fazendo muito pelo contrário, muito mais mal para você do que bem. Talvez, eu acho que a gente pode pensar em chegar a um certo tempo que começa até a baixar. Igual, por exemplo, com o exemplo do yoga. Você tá ficando muito tempo, o seu custo de tempo, né, vamos pensar, você tá sendo muito grande. E o seu benefício tá acabando, porque você não vai ficar mais inspirado a praticar yoga. Você vai estar em outros lugares, você vai estar enjoado de yoga. Você não vai ter mais força, energia disponível para poder praticar. Ou então eu fico começando a comparar meu corpo. Nossa, ela faz essa postura muito bem. Nossa, olha o corpo dela. Olha essa perna musculosa que ela tem. Olha essa flexibilidade. Eu não consigo fazer essa postura desse jeito. Então é exatamente isso. Existe um custo e benefício do que a gente faz. Isso, mais uma vez, não é só sobre as questões digitais. Tudo na vida, gente. Tudo na vida tem um custo e possivelmente um benefício. A gente precisa sempre estar avaliando se um tá valendo a pena pro outro. Exatamente. Eu acho que igual aquela conversa que a gente teve no último episódio. A gente precisa estar presente. A gente precisa sair do piloto automático para poder perceber isso. Igual a gente tá no Instagram no dia a dia, na correria, a gente tá com certeza pensando que é isso mesmo, não tem como fugir, né? Ficar muito celular, a gente tá no piloto automático. A gente não tem tempo para poder questionar o que a gente tá vivendo. A gente só consegue questionar e mudar quando a gente sai do piloto automático. Exatamente. E o oposto disso, de piloto automático, é justamente o propósito, que é o segundo ponto do minimalismo digital. Então, não é para você simplesmente abandonar as redes sociais e virar um nômade. Vai começar a morar no meio da floresta, sem celular, sem comunicação, você vai virar, sei lá, um hippie. Não.
A gente não tá falando sobre isso aqui. Se você quiser virar, pode ficar à vontade. Fica à Tem o meu vontade. aval pra poder fazer isso, inclusive. Mas, vamos ser realistas e vamos trazer uma solução que realmente funciona pra maioria da população. Que é o seguinte, você vai sim usar o seu Instagram durante alguns minutos do seu dia, você vai sim utilizar o YouTube, porque isso faz parte da nossa rotina, faz parte de quem a gente cresceu sendo, sabe? Inclusive, mas a gente tem que sempre pensar no propósito. Eu vou estar abrindo meu celular agora, não porque eu estou entediada, porque essa aula é um porre, ou então eu estou esperando meu ônibus, ele não chega de jeito nenhum, então eu vou ter que matar meu tempo vendo Instagram. Não. Você vai simplesmente escolher os momentos do seu dia que você vai separar para poder mexer no Instagram. E você vai pensar, não, eu vou abrir o Instagram porque eu quero ver quais frases, quais imagens, quais vídeos fulano de tal postou. Eu quero ver, por exemplo, se tem alguém fazendo aniversário, se tem, por exemplo, alguma novidade, se tem, ou então, quero ver os quadros que a pessoa pinta, porque eu me sinto motivada quando eu vejo aquelas pinturas, ou então quando eu vejo ela pintando algum quadro, fazendo algum bordado, aquilo ali me acalma, me dá motivação para poder fazer alguma coisa manual também. Então é uma coisa específica. Eu estou mexendo no celular por quê? Lacuna, fique à vontade para completar. Eu vou mexer no celular, por exemplo, agora, porque, primeiro, não abri o celular ainda e quero ver, por exemplo, o que tal loja postou, porque eu adoro ver os looks dela e sempre me dão motivação para poder continuar me vestindo bem. Eu quero ver o que tal nutricionista postou nos stories, porque ela sempre me motiva a comer melhor. Quero ver o que o Preta Hibiscos postou, porque ela sempre me motiva a estudar de forma mais saudável e descansar no final do dia. Que gracinha! Obrigada! Eu vou mexer no Instagram, vou mexer no YouTube, no Twitter. Agora, por quê? Se você quer matar seu tempo, ficar menos entediado, ver o que as pessoas estão postando, ver as notícias mais recentes, isso, sinto muito, não é uma justificativa aceitável. E muitas vezes a gente nem sabe preencher essa lacuna. Porque a gente não quer efetivamente, a gente não quer conscientemente fazer parte daquilo. A gente não quer realmente, naquele momento, checar essa rede social. A gente tá indo porque é isso, porque o ônibus não chegou, entendeu? Porque eu tô nessa fila, tem 3 mil anos, o negócio não anda, e não sei o que fazer. Muitas vezes é lidar com o tédio. Exatamente. Então, vamos fazer o combinado? Próxima vez que você estiver no ponto de ônibus, o ônibus não tiver chegado, comece a olhar para as pessoas que estão ao seu redor, cumprimenta elas. Se tiver uma criança, brinque com ela. Se tiver um cachorro, melhor ainda. Se tiver um sol bonito, olha para ele ao invés de tirar uma foto. Se tiver um pôr do sol bonito, antes de pegar o celular e olhar o pôr do sol através da câmera, olha o pôr do sol sem nada na sua cara. Lê um livro. Exatamente, lê um livro, respira fundo, faz umas respirações. Passa álcool na mão. Água. Exatamente. Álcool na mão eu acho boa mesmo. Não é boa? Não. Faz alguma coisa, mas não cai nessa magia tão fácil que é utilizar o celular pra matar o tempo ou então sair do tédio. Você não vai sair do tédio. Quantas vezes a gente já abre o Instagram e fica mais entediado ainda? A gente se sente pior. Eu acho que a gente ou se sente pior. Exatamente. Mas mais... com a autoestima mais embaixo, se sentindo pior. Porque lembrar, gente, de que a gente precisa viver a nossa vida primeiro, entende? Isso que tá na sua mão, que tá na minha mão agora, aquilo ali é pra auxiliar a nossa vida. É pra tornar a nossa vida mais fácil, mas não é pra virar a nossa vida. Sempre pense nisso, você controla o seu lar e não o contrário. Boa. Para poder fazer isso tudo, para usar o celular com essa consciência de que existe um custo-benefício, de que você precisa usar ele com propósito, o autor desse livro, Minimalismo Digital, ele criou um método que chama Faxina Digital. Então, tudo que ele acredita sobre minimalismo digital, tudo que ele postula nesse livro, para a gente poder ter uma vida um pouco mais profunda nesse mundo extremamente virtual que a gente vive, foi condensado nesse método que ele chamou de Faxina Digital. Nossa, que criativo! Eu também acho, mas enfim. E é o seguinte, esse método de faxina digital, ele foi criado em três passos. O primeiro dele é você ficar sem celular por um mês. Então, parece um detox, mas não é só um detox. Porque um detox, por exemplo, é o que eu faço quando eu vou pra roça, por exemplo. Como a Camila acabou de falar. Você simplesmente vai pra um lugar que não tem internet, que não pega dados obrigado móveis, a ficar sem celular. E você é obrigado a ficar sem celular. Tanto as tecnologias opcionais quanto aquelas que você realmente precisa. Isso não funciona por quê? Porque quando você volta, você não usa nenhum critério pra ver em qual coisa que você vai mexer ou não. Você não vai
voltar desse tempo de detox e vai revolucionar a maneira que você usa o seu celular. Você simplesmente vai voltar gradualmente para os seus velhos hábitos. Então, isso não é a mesma coisa que faxina digital. Porque o segundo passo desse método é justamente isso. Você, enquanto você está nesse um mês sem as tecnologias digitais opcionais, você vai explorar possibilidades. Você vai explorar atividades que você pode fazer no lugar de checar o Instagram, por exemplo. Então, ao invés de, depois do almoço, você pegar o celular para fazer uma horinha do almoço, você vai, sei lá, pegar um livro e vai ler. Você vai colorir, você vai brincar com a sua cachorrinha, você vai pro sol, meditar. Então, é justamente isso. Dormir 10 minutos? Dormir, exatamente, melhor ainda. Você vai, enquanto você está fazendo esse detox, que nem é muito bom chamar de detox, você vai explorar essas atividades que você poderia colocar no lugar dessas atividades online. Então, você vai explorar atividades manuais, atividades offline, atividades envolvendo outros seres humanos, para você conseguir depois... Ou doguinhos também. Ou os doguinhos também, que é melhor ainda, sinceramente, que muitas pessoas. Então, você vai pensar nessas atividades que você pode colocar no lugar do uso do celular que você tem geralmente. Então, não é simplesmente ficar 30 dias em pura abstinência, em puro sofrimento e lágrimas, para depois de um mês você voltar gradualmente para os seus mesmos hábitos. Não. É sobre ter um esforço ativo, quando você estiver fazendo esse processo de detox, você pensar naquilo que você poderia estar fazendo daqui a um tempo, ao invés de precisar do celular. E um breve parênteses aqui também, é que ele não está falando aqui para você simplesmente colocar o seu celular numa caixa e ficar sem ele um mês. Não. É também você separar aquilo que é verdadeiramente essencial daquilo que não é. Então, pensa aqui comigo. Você precisa abrir o e-mail pelo celular todo santo dia? Ou você simplesmente deve manter o e-mail no seu computador para você checar a cada 2 dias? Ou então, você precisa ficar com o aplicativo do iFood no seu celular? Você não pode simplesmente desinstalar ele e tentar cozinhar por 4 finais de semana sem pedir alguma coisa? Então, é justamente sobre isso. Você pensar naquelas tecnologias que de fato você precisa. Então, é o telefone para poder ligar, é o e-mail no seu caso, é o Google Maps para você dirigir até o trabalho ou então para a faculdade. É pensar nisso. O que é essencial, o que não é essencial. Aquilo que não foi essencial você vai cortar e não vai usar por 30 dias. E aquilo que foi essencial, que impactar diretamente na sua vida profissional, pessoal, familiar, você vai manter. E, consequentemente, você deixando essa janela que esses aplicativos não essenciais deixaram para você, você vai tentar também incluir atividades mais recompensatórias, mais satisfatórias nesse lugar. Então, é complexo. Não é simples quanto parece. Não é um simples detox. E durante esse tempo, quando você estiver só com as coisas realmente, verdadeiramente úteis, o celular, ele volta a ser o que ele é. Ele perde esse brilho, essa coisa, eu tenho meu Instagram, meu Twitter, ele perde isso, porque ele volta a ser o que ele é. Um lugar que tem calculadora, que tem calendário, que tem mapa, que tem lanterna, que tem galeria pra você conferir alguma coisa. Então, assim, ele volta a ser o que ele é. Então, por exemplo, quando eu tô sem internet na roça, não pega nada, assim, ele fica praticamente inútil. Tanto que eu prefiro nem levar, ele volta a ser, tipo, nossa, sério que tem isso? Exatamente. A única coisa que eu usei durante uma semana lá na roça foi relógio, despertador e lanterna. A única coisa que eu usei foi isso. Eu nem usei o celular pra ligar porque não tinha sinal. Então, assim, eu vou ser boba também de não ir caminhar no escuro porque eu não vou querer usar o celular por causa da lanterna. Não! Deus, né, calma. Você pode pegar o celular, usar a lanterna, mas você também não vai querer ficar o tempo inteiro com o Instagram aberto. Porque isso não é essencial. É bom a gente lembrar disso. Ter o Instagram instalado não é essencial. E até pra quem cria conteúdo, por exemplo. Antes eu pensava assim, nossa, mas eu não posso desinstalar o Instagram. Porque senão, como eu vou postar stories? Mas será que eu não poderia sair das minhas outras contas? Será que eu não poderia desinstalar no final de semana? Eu fiz isso no final de semana agora. Eu sumi do Instagram durante uma semana porque eu me sentia mal, estando em casa, vendo outras pessoas saindo, bebendo, se divertindo, como se eu tivesse um tédio, porre. Então eu ficava me comparando com essas outras pessoas. O que eu fiz então? Eu desinstalei o Instagram por uma semana, nenhuma bomba caiu e eu não fiquei sabendo. Nenhuma fofoca quentíssima aconteceu e eu não fiquei sabendo. Eu perdi todos os nossos seguidores. O que aconteceu então? Nada. Isso trouxe uma coisa positiva pra mim. Alguém notou a minha falta? Com certeza não.
Isso eu posso ter certeza. E a gente precisa parar também que se a gente ficar tanto tempo no Instagram, o mundo vai cair. Nada, vai continuar a mesma coisa. Você vai voltar no Instagram, vai ver os mesmos conteúdos, as mesmas pessoas. Você nem vai sentir falta, porque chega um tempo que as coisas estão tão rotineiras que você perde, sei lá, uma semana de conteúdo e não aconteceu nada. Pronto, as coisas acontecem de ponto onde você sai, de onde você deixou. Olha só que beleza. E o terceiro passo desse método da faxina digital é justamente você reintroduzir aquilo que você parou de usar por um mês. Então, é isso. Depois de um mês, sem aquelas tecnologias opcionais, sem Twitter, sem Instagram, dependendo. Enfim, sem essas coisas que não são essenciais para você, principalmente as redes sociais, você vai tentar reintroduzir elas aos poucos. Só que não vai ser daquela maneira que a gente faz quando a gente volta de um detox. Que é instalando tudo do mesmo jeito. Não é isso. Você vai programar uma maneira de usar isso. Então, assim, se você perceber que nos 30 dias não aconteceu nada demais, se você ficou sem Instagram, não é essencial, correto? Você ficou sem o aplicativo do iFood? Então, agora você vai colocar bem especificadamente como você vai utilizar esse aplicativo opcional da melhor maneira, para que você consiga ter o benefício que você quer. Então, assim, realmente é bom você ficar alguns finais de semana sem iFood. Mas se você precisa pedir toda semana, ou então pedir praticamente todos os dias, ou então ficar simplesmente abrindo lá o aplicativo do iFood para ver o que você vai jantar hoje. Vamos pensar então numa maneira de aproveitar esse benefício desse aplicativo, mas também não pagar um custo muito alto, porque não vai valer a pena. A ideia é essa, você reintroduzir de novo essas tecnologias opcionais, só que são do zero, como se você apertasse aquela tecla do computador, reset, não sei como falar em inglês. Enfim, resetar o seu computador, voltar do zero. É como se você nunca tivesse visto o Instagram na sua vida, o YouTube na sua vida. Vai colocar assim, tá, eu preciso, porque eu senti falta, por exemplo, de ver aqueles vlogs das meninas Betabiscos. Eu senti saudade de ver o podcast, de escutar o podcast delas. Eu senti falta, por exemplo, de ver e de escutar um lo-fi, uma música quando eu estava estudando. Mas eu não vou ser ingênua mais o suficiente querendo pagar o preço alto por conta disso, por conta desse pequeno benefício. Eu vou querer pagar um custo justo. E eu acho que a gente, sendo criador de conteúdo, tem muito essa mentalidade. Tipo assim, se você me hoje quiser no Instagram acompanhar a gente só por outros canais, tá ótimo. Porque muitas vezes eu entendo mesmo. A gente não aprende tanta coisa pelo Instagram. E existem outros meios onde o custo é menor, ou o custo é o mesmo e a gente tem muito mais benefício. Exato. Quem tá no Instagram, é bom que você tenha um conteúdo mais direto com a gente, você tem um contato mais próximo com a gente, você sabe um pouco mais da nossa rotina, de como é a nossa vida. Você realmente tem mais conteúdo. Exatamente. Mas, dependendo do impacto do Instagram na sua vida, talvez não compense. É justamente essa lógica de benefício e custo. Não é porque existe um benefício que qualquer uso daquela tecnologia ali vai ser justificado. Muito pelo contrário. Não. Muitas vezes nem vale a pena, por esse mínimo benefício, você está pagando esse custo alto. A ideia é sempre isso, é reconhecer que existe um certo benefício, mas que não vale a menor pena, não, que não vale a pena você pagar esse custo tão alto. É você querer pagar um custo razoável em razão ao benefício que você vai ter. Então, assim, eu hoje uso o Instagram? Uso. Eu vou deixar de usar o Instagram nos próximos meses? Provavelmente não. Mas isso não significa, por exemplo, que nas minhas férias eu vou querer simplesmente sumir no Instagram, sumir nas redes sociais. Isso não quer dizer, por exemplo, que eu vou ficar o dia inteiro na aba do Rios lá, vendo uns rios nada a ver que parecem de sugestão pra mim. Mas o que eu vou fazer é continuar acompanhando os perfis que postam coisas de yoga, acompanhar os perfis que falam sobre alimentação saudável, acompanhar os perfis que falam sobre vida, que falam sobre viagens, que falam sobre organização, sobre, enfim, sobre arte, enfim. Eu não vou deixar de parar de seguir esses perfis específicos, porque eu sou minimalista digital agora. Quer carregar a plaquinha, né? Exatamente. Não, eu sou minimalista digital e por isso mesmo eu vou continuar usando as redes sociais, mas ter a plena consciência de que eu estou ali por um motivo e vou me fixar ele. Vou estar realmente me comprometida com ele. Então eu vou ficar, por exemplo, eu vou acordar de manhã, tomar café e vou pegar o celular para poder ver uns stories que tal perfil postou pintando, os stories que tal pessoa postou praticando, os stories de comida que a pessoa fez, uma receita,
um skincare, uma dica de alguma coisa que eu sei que eu quero, que é importante pra minha vida. Agora, eu vou ficar vendo, por exemplo, perfis na aba Explorar. Eu vou ficar, por exemplo, no Reels, vendo Reels de dancinha, então Reels nada a ver, cada Reels mais desconexo do que o outro. Eu não vou fazer isso, porque eu sei que meu tempo vale mais que tudo nessa vida. O meu tempo, ele é precioso, ele é escasso, e por isso mesmo que eu não estou disposta a passar esse meu precioso tempo para ter um pequeno benefício que eu poderia ter praticamente no mesmo nível, passando muito menos tempo. Não vale a pena. Não vale a pena. Então, Rabisca, se você nos escutou até aqui, parabéns, muito obrigada. Muito obrigada por estar aqui com a gente, por ter curtido esse papo, por estar realmente acompanhando o nosso podcast. Se você escutou até agora, o que é muito provável, eu te convido a deixar na aba dos comentários alguma reflexão, algum insight, o que você achou desse podcast, o que você tem a agregar, se você conhece uma dica, se você conhece alguma coisa que realmente faz diferença na sua vida, que tal você compartilhar isso com outros rabiscas? Exato, a gente tá esperando seu comentário. Tu conta lá o que você faz pra tentar reduzir o uso do celular, o que já deu certo, o que não deu certo. Se você gostou da proposta desse livro Minaizinho Digital, se você achou meio radical, se você acha que dá certo pra sua vida, conta isso pra gente nos comentários do YouTube, que a gente vai ficar muito feliz em saber disso. A gente vai ficar muito feliz com a sua contribuição. Com isso, a gente finaliza esse nosso segundo podcast e a gente se vê daqui a 15 dias nesse mesmo canal. Uhul! Até mais, Rabisca. Até Tchau, tchau. mais.